Você sabia que nem todos os que estão sentados no banco da igreja estão livres do poder demoníaco? Isso mesmo. Enquanto os louvores ecoam, enquanto mãos se levantam e orações são feitas, há demônios agindo silenciosamente no meio da congregação. Você pode estar sentado ao lado de alguém que está sendo usado como instrumento das trevas sem que ninguém perceba. Ou pior, você pode estar sendo influenciado, agora mesmo acreditando, estar firme na fé. Isso não é exagero. Isso é um alerta espiritual urgente, um chamado à vigilância, um grito de socorro. Disfarçado de vídeo. Satanás não precisa assustar quem já está dormindo. Espiritualmente, ele prefere se infiltrar no meio da luz, assumir disfarces, se camuflar em ministérios, títulos, boas intenções e até em dons espirituais. A igreja, que deveria ser o refúgio, virou o campo de batalha. E muitos estão perdendo essa guerra sem nem perceber que estão lutando nesse exato momento. Demônios estão manipulando decisões, distorcendo doutrinas, alimentando invejas, gerando fofocas, plantando divisão, espalhando mentira, promovendo heresias e fazendo parecer que tudo isso é obra de Deus. É assustador, eu sei, mas é necessário que você escute isso agora, antes que seja tarde demais. O que mais choca é que isso não acontece só nas igrejas frias, desviadas ou escandalosas. Isso acontece até mesmo em igrejas certinhas, bíblicas, conservadoras. O inimigo não tem preconceito onde houver um espaço, uma brecha, uma alma distraída. Ele entra. Quantas vezes você já viu pessoas que pregam bem, oram bonito, têm presença de púlpito, e depois você descobre que estavam vivendo uma vida dupla, caindo em pecados, dividindo ministérios, traindo a fé? Quantas igrejas você conhece que pareciam estar crescendo e de repente se dividiram? Entraram em escândalo, colapsaram espiritualmente. Isso não é coincidência. Isso é ação demoníaca disfarçada. Isso é possessão silenciosa. E o pior de tudo, os próprios possuídos dentro da igreja não sabem que estão sendo usados. Eles acham que estão certos, eles acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Eles se veem como defensores da verdade, quando na verdade estão cumprindo o plano do inferno. Hoje você vai descobrir. Por isso acontece. Porque demônios atuam com tanto interesse dentro da igreja e, principalmente, como você pode se blindar contra essa armadilha espiritual mortal. Porque sim, há uma forma de se proteger, e você vai entender cada detalhe neste vídeo. Mas antes, responda nos comentários. Você já presenciou atitudes estranhas dentro da igreja que pareciam espirituais, mas carregavam algo sombrio por trás? Compartilhe-se aqui embaixo seu comentário. Pode abrir os olhos de muita gente, enquanto muitos acreditam que a igreja é um território intocável. Blindado por si só, a realidade espiritual é mais sombria do que se imagina. A Bíblia nos mostra que até os discípulos que andavam lado a lado com Jesus foram usados em momentos diferentes por Satanás. Se Pedro, que caminhou sobre as águas, pôde ser usado para tentar impedir Jesus de cumprir sua missão, o que nos faz pensar que isso não pode acontecer conosco em um momento decisivo. Cristo olha para ele e declara com firmeza: "Afasta-te de mim, Satanás", porque ele estava dando voz ao inimigo sem sequer perceber. Você precisa entender a possessão demoníaca nem sempre se manifesta com gritos, olhos virados e corpos contorcidos. Às vezes, ela se manifesta em forma de arrogância espiritual, em rebeldia sutil, em mentiras disfarçadas de zelo. Lembra-se de Judas. Ele caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos, viu milagres, mas Satanás encontrou brecha. A Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Ele não estava possesso no sentido tradicional, mas ele estava sob influência direta do mal, e o resultado foi trágico. Agora imagine quantos dentro das igrejas hoje não estão seguindo o mesmo caminho. Quantos estão ensinando doutrinas erradas, fomentando divisões, minando a fé dos outros, achando que estão fazendo o certo, quando na verdade estão sendo guiados pelas trevas. A palavra de Deus nos alerta. O diabo anda ao redor rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar.
Ele não está perdendo tempo lá fora, onde já reina. Ele está infiltrado aqui dentro, sentado ao lado, ministrando de púlpitos, influenciando decisões, distorcendo interpretações. Você tem sido enganado dentro da igreja. E nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las, com a própria Bíblia, ao terminar de assistir este vídeo. Clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere e descubra verdades esclarecedoras, e nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente, e é por isso que você precisa abrir os olhos. A guerra espiritual mais perigosa não é aquela que acontece nas ruas ou nos bares, mas sim a que acontece entre os bancos da igreja e os corredores do templo. Se você sente que há algo errado, se você já percebeu que certas atitudes ou ensinos dentro da igreja parecem ter aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Fique alerta. Este vídeo não é só um estudo. É uma sirene, um grito de alerta para todos que não querem ser enganados, manipulados ou usados pelo inimigo. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite sério. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora porque aqui você só encontrará a verdade sempre provada pela palavra de Deus. É duro imaginar, mas dentro da igreja há espaço sim para ação demoníaca. Não porque Deus não está presente, mas porque muitos que se dizem de Deus na prática estão vazios da presença dele. Pessoas que carregam uma Bíblia na mão, mas têm orgulho no coração. Gente que canta com a boca, mas murmura com a alma. E é exatamente nessas brechas espirituais que os demônios se infiltram no Evangelho. Segundo Mateus, capítulo 16, verso 23. Pedro é repreendido por Jesus com palavras chocantes. Afasta-te de mim, Satanás, e isso mesmo. Ele, sendo um dos discípulos mais próximos. Isso nos mostra que a proximidade física com a presença de Deus não garante imunidade espiritual. Agora pense com calma. Se até Pedro, que viu milagres com os próprios olhos, pode ser usado por Satanás, imagine alguém dentro da igreja que vive uma vida de aparência, mas longe da essência. O ambiente de culto pode estar cheio de música, mas vazio de arrependimento, cheio de gritos, mas sem quebrantamento, cheio de pregação, mas sem transformação. E é nesse ambiente emocional, sem vigilância, que os demônios agem. Eles não têm medo de som alto. Eles têm medo de corações quebrantados. E onde não há quebrantamento, a brecha é doloroso, mas verdadeiro. Há pessoas hoje ministrando louvor, liderando células, pregando a palavra, até participando da ceia, que já abriram tantas portas espirituais que nem percebem mais que estão sendo usadas como marionetes do inimigo Judas Iscariotes. Estava no círculo mais íntimo de Jesus. Ele participou da última ceia. Ouviu as palavras mais santas da história, mas Satanás entrou em seu coração. Ele não se manifestou com fúria nem com voz demoníaca. Ele apenas foi útil ao plano do inferno, porque sua alma já estava distante da verdade. Agora seja sincero, você já notou momentos em que a atmosfera do culto parecia carregada como se algo invisível estivesse bloqueando a ação de Deus? Esses momentos não são apenas emocionais ou psicológicos. Eles podem ser, sim, espirituais. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então pare de pensar que o problema é o irmão do lado, ou o pastor, ou o som que está ruim. Pode haver uma guerra espiritual acontecendo, e você nem percebeu. E o mais chocante é que os demônios não precisam invadir a igreja. Eles são trazidos carregados no coração de quem entrou com ódio, mágoa, orgulho, mentira, inveja. Esses sentimentos não ficam na porta.
Eles entram junto com a pessoa, sentam com ela, adoram com ela. E o culto que era para ser uma conexão com Deus vira um espetáculo de distração e destruição. O mal age melhor onde há aparência de santidade, mas ausência de rendição. É por isso que a vigilância é uma urgência. A oração, antes do culto, não pode ser ritual. Tem que ser clamor, o louvor. Não pode ser a apresentação. Tem que ser adoração em espírito e verdade. Porque se você estiver distraído, Satanás já está dentro, e ele não vem com chifres, ele vem com boas intenções, com palavras suaves, com textos fora de contexto, e se esse vídeo já te tocou de alguma forma, se você sente que essa mensagem precisa alcançar mais vidas, curte esse vídeo. Agora não adia seu clique, pode ser a forma de despertar alguém que está dormindo espiritualmente. Você já percebeu que tem pessoas dentro da igreja que parecem tão corretas, tão santas, tão respeitadas, mas por trás de uma aparência piedosa escondem orgulho, inveja, manipulação e até ódio. Isso não é só problema de caráter. Isso pode ser sinal de uma atuação maligna, silenciosa. Sim, silenciosa, porque a possessão demoníaca mais perigosa não é aquela com gritos, olhos revirando ou espuma na boca. É aquela que passa despercebida, que prega. Heresias no púlpito, que influencia ministérios com vaidade, que destrói a fé dos outros com palavras suaves, mas venenosas. O inferno age com estratégia, e muitas vezes seus agentes vêm com paletó Bíblia,